Então, nosso bom dia a todos os companheiros que estão chegando, pessoal do Pautalk, do Facebook. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje do livro Vereda Familiar, tá? O capítulo 21, Com Poucas Coisas, que é o capítulo de hoje, tá? O livro da Teresa de Brito, através do médium José Raul Teixeira, tá? Então vamos lá, vamos em frente. Vamos pegar aqui então a Teresa de Brito, né, que começa a falar. Capítulo 21, Com Poucas Coisas. Quantas vezes procura você um caminho de paz para a alma e queda-se aturdido diante de um cipoal do qual não encontra saída, desanimando, sofrendo, corroído pela amargura. Quantas vezes isso acontece conosco? Nós estamos estamos buscando um caminho de paz, né? É o que nós falamos para nós mesmos, é o que nós falamos para os outros. Nós estamos querendo paz, né? E nos quedamos e caímos aturdidos diante de um cipoal do qual não encontramos saída, desanimando, sofrendo, corridos pela amargura, né? É lógico que isso é uma coisa íntima, né? Cada um sabe de si, cada um sabe das experiências pelas quais passa, né? Mas quantas vezes teremos nós passado por isso, já nessa existência ou até em outras existências, né? A gente procura o melhor, a gente tenta fazer o melhor, mas muitas vezes nos encontramos diante de situações que nos desanimam, né? Que a gente não encontra saída imediatamente, né? Aí ela diz assim: meditando, você perceberá que as saídas dos problemas pelas quais anseia acham-se bem próximas das suas possibilidades, restando que se devote com fidelidade ao entendimento dos seus mais imediatos compromissos no concerto de sua existência. Olha só, né? Ela está dizendo aqui que se a gente olhar bem, né, junto com os problemas, vem as soluções. Eu costumo dizer que no mesmo pacote que vem os problemas, se a gente olhar bem, já está junto ali as soluções. Elas acompanham, elas vêm junto. Deus é tão misericordioso que junto com as dificuldades vêm as soluções, né? Só que nós, quando nós percebemos certas dificuldades surgindo na nossa vida, a gente fica tão preso às dificuldades que muitas vezes a gente esquece de olhar direito no pacote, né? A gente esquece de procurar ali as soluções que vieram junto também, né? Então, aí a aflição, a amargura, o desânimo, a tristeza, muitas vezes tomam conta de nós, né? E se olharmos bem, as soluções já existem. E elas estão bem pertinho de nós, muitas vezes debaixo do nosso nariz, né? Só que é preciso ter olhos de ver, é preciso ter ouvidos de ouvir, é preciso um mínimo de tranquilidade, de buscarmos essa tranquilidade dentro de nós, para podermos nos sintonizar com as soluções que já existem, né? Nós precisamos nos sintonizar, porque elas já estão gravitando em torno de nós, elas já estão existindo em nós, pertinho de nós, só que nós não estamos vendo porque muito presos à aflição. Nós temos que sair da aflição, né, para enxergarmos as soluções. A gente acha que a solução dos problemas está no problema. Então eu fico ali tentando resolver o problema, porque eu tenho que resolver, meu Deus, como é que vai ser? Eu acho que assim eu vou resolver. Só que é o contrário. Quanto mais a gente se desligar dos problemas, quanto mais a gente relaxar, se tranquilizar, mais facilmente nós teremos as respostas. Porque nós nos desligamos dos problemas para nos ligarmos às soluções. Às vezes a gente vai tomar um banho, está com a cabeça quente, você vai tomar um banho, e aí está cantando no chuveiro, está tranquilo lá, né? Aí de repente vem a solução. Por quê? Porque aí você relaxou, você se tranquilizou,
né? Você desligou um pouquinho, fica mais fácil até para os espíritos protetores intuírem. Ou então à noite, a gente fala assim, nada como uma noite, como é que é? Um dia após o outro, né? Uma noite no meio. Nada como uma noite bem dormida. Nada como uma noite bem dormida, né? Para nós termos certas resoluções dos problemas, né? Que nós estamos vivendo, né? A Maria colocou, verdade, isso significa que já estamos fazendo os reajustes, né? O Joel, nada que uma boa noite de sono não resolva. Isso mesmo, né? É, até porque a gente acaba recebendo ajuda, né? Durante a noite, a gente acaba recebendo orientações à noite, né? Isso é bem legal. Então, continuando, né? Alega não conseguir conter a explosão dos ímpetos da alma. Né? Você alega não conseguir conter a explosão dos ímpetos da alma, que lhe infelicitam os dias por armar os atos e vibrações adversárias, o que gradualmente lhe desestrutura as emoções. Né? Então muitas vezes a gente fala assim, eu não consigo dominar minha mente, né? Eu estou a ponto de explodir, não consigo me controlar, não sei o quê. Né? E a gente vem sentindo isso ao longo dos dias, e eu estou me preparando às vezes para fazer uma besteira, para ir tomar satisfação com alguém, né? A pessoa vai cultivando aquilo na cabeça dela, vai ciúme, né? Ou então foi prejudicado de alguma forma, então aquilo vai, né? Vai tomando conta da pessoa, né? A pessoa vai se armando para ter certas atitudes e vai cultivando vibrações aos adversários, né? O que gradualmente ele desestrutura as emoções. Né? Quantas vezes, né, isso tudo vai devagarinho, devagarinho, a gente vai cultivando, e é importante a gente lembrar que nós temos que tomar cuidado com o que nós cultivamos, porque tudo começa pequenininho, tudo começa pequeno, começa, né, uma sementinha que nós vamos cultivando e vai crescendo, tanto bem quanto mal, né? E se nós não cuidarmos, às vezes vamos cultivando coisas que nos levarão a tragédias, nos levarão a equívocos muito grandes, né? Vai se desequilibrando, vai como uma bola de neve, né, Silvia? Isso mesmo, tá? Bastaria, porém, que utilizasse a rígida disciplina do temperamento, aprendendo você, na autoeducação, o bom relacionamento com os irmãos de via de progresso. Né? Então, olha, bastaria, porém, o que é preciso, então, para não ficar desse jeito? Aí ela fala, bastaria, porém, que utilizasse a rígida disciplina do temperamento. Como assim do temperamento? Como que a gente deixa as emoções, o que a gente cultiva no campo emocional, né? Então, nosso temperamento, às vezes a pessoa tem um temperamento explosivo, né? Mas por falta de disciplina emocional, por falta de autocontrole, né? Então, utilizarmos a rígida disciplina do temperamento, aprendendo você na autoeducação o bom relacionamento com os irmãos da via de progresso. Né? Quer dizer que isso acontece, chega num nível tão ruim muitas vezes, porque nós não exercitamos a paciência, tolerância, compreensão, o bom relacionamento, a educação, né, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos familiares, né? Você vê, os espíritos nos recomendam que nós tratemos os familiares como visita. Né? Tá aí uma regrinha que
uma regrinha que ajuda bastante, ajudaria bastante, né? Tratarmos os familiares como visitas. É só a gente lembrar, como é que a gente trata as visitas? Pois não, olá, tudo bem? Senta aqui. O que você quer assistir na TV? Pega aqui o controle. Quer que eu busque alguma coisa para você? Um copinho de água? Não é? Não, pode tomar banho primeiro, depois eu tomo. Né? O que você precisa? O que eu posso ajudar? Tal. Não é assim que a gente trata a visita? Não é assim, Maria? Então, se a gente tratar, já pensou se todo mundo em casa se tratasse como visita? Como é que seria um mar de rosas a vida familiar, não é? Ficaria maravilhoso. Nós viveríamos em casa num céu, né? É uma coisa tão simples. É só a gente lembrar como é que a gente trata as visitas, né? Então, olha só, é a arte do bom relacionamento. Às vezes até o sentimento pode até não ser esse. Às vezes a pessoa pisou no seu calo lá, mas você está lá engolindo e tratando como visita. É um esforço de sabermos calar, é um esforço de sabermos compreender, sabermos perdoar. Né? Sem isso, gente, a nossa vida fica muito mais difícil, não somente em casa. Às vezes eu penso assim, puxa vida, né? A gente tem que viver no dia a dia como se fosse uma reunião mediúnica constante, né? A gente tinha que viver o dia a dia como se fosse uma reunião mediúnica constante, né? Principalmente para mim que sou doutrinador ou esclarecedor, então o Espírito se comunica, né? Às vezes o Espírito está lá esbravejando, tá lá, a gente está lá com toda paciência, né? Então eu penso assim, poxa vida, a minha vida tem que ser assim, eu tenho que o dia inteiro tem que ser como se fosse uma reunião mediúnica. Às vezes as pessoas estão fazendo e aprontando, pintando e bordando, e eu tenho que manter a minha tranquilidade, sintonizado com os bons espíritos, né? Então, a reunião mediúnica acaba sendo, né, Maria, um treino pra gente. Não vou dizer que eu consigo não, viu, pessoal? Até eu percebo a diferença, por exemplo, quando a gente está numa reunião mediúnica e quando a gente está no dia a dia, né? Porque a gente está ali numa vibração tão diferente, num ambiente tão amparado, tudo, né, favorecendo. E no dia a dia, muitas vezes a gente não sente aquele envolvimento, né? Por problema nosso, não que não haja ajuda, não que não haja presença dos bons espíritos, mas porque a gente muitas vezes não para perceber, não para sentir isso de uma forma, né, mais precisa, né? Mas deveríamos, né? Deveríamos manter o tempo todo, né, como se fosse uma reunião mediúnica, né? Que na verdade obsediados a gente encontra em toda parte. Pessoas desequilibradas, pessoas falando coisas muitas vezes sem sentido, muitas vezes, né, criando situações embaraçosas. É só a gente parar para observar que se a gente pegasse o planeta, né, como dizem, se colocar, como é que é? Se colocar grade, vira presídio. Como é que é aquelas histórias? Se vira hospital psiquiátrico, vira circo, né? Então, o nosso planeta, se a gente parar para pensar, é necessidade de todo lado. Cada qual com a sua necessidade, pessoal. Né? Cada qual com seus enigmas, cada qual com suas dores, com as suas obsessões. É impressionante, mas é assim. Todos nós temos os nossos pontos fracos, né? Então vamos lá, vou mandar um pouquinho mais aqui, né? Então bastaria que nós exercitássemos a autoeducação, né? E aí nós já estaríamos no caminho para não permitirmos a situação ficar tão crítica, a ponto de nós desanimarmos, a ponto de nós ficarmos aflitos, desesperados. Não chegaria nesse ponto, né? Porque o nosso grande problema, pessoal, é ser humano, né? É o ser humano. Nosso problema não é com a mesa, com a cadeira, com o filtro. Nosso problema não é com... Né? Nosso problema é com o ser humano. Não é, pessoal? Nosso problema é relacionamento. É por isso que ela fala aqui.
Nosso problema é relacionamento. Né? O resto, né, são objetos inanimados, né, são coisas que não nos causam problema propriamente, mas o nosso grande problema é relacionamento. Conosco mesmo e com os outros. Né? Aí ela diz assim, reclama não conseguir a fidelidade dos amigos, mas não se põe você mesmo a serviço dos afetos, tornando-se útil e válido, construindo carinho entre os que o cercam. Então vamos lá. Às vezes a gente reclama que os amigos não são fiéis. Pode ser, né, que a gente reclame disso. Às vezes num certo momento, uma coisa que aconteceu, um problema que surgiu, que está surgindo. De repente você fala assim, não dá para confiar nos amigos, não dá para... Né? Os amigos não são fiéis e tal. Mas, se nós formos analisar bem, muitas vezes nós também não estamos sendo fiéis aos amigos. Nós não estamos também nos colocando a serviço dos afetos. Não estamos nos colocando a serviço dos afetos. Em que eu posso te ajudar? O que você está precisando? Estou percebendo que você não tem estado bem, que você não tem participado, não tem aparecido, que você... O que está acontecendo com você? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar em alguma coisa? Talvez nós encontraremos até o porquê que a pessoa não está sendo fiel aos compromissos, não está sendo fiel a gente, à nossa amizade. Talvez até a pessoa venha abrir o coração e fale assim, realmente, Alexandre, eu senti uma coisa diferente entre a gente, eu senti que você não está me tratando bem, né? Senti que surgiu algum problema entre nós, no trabalho, não sei o quê. Então, talvez a gente passe a entender o porquê da motivação daquela pessoa, ou da desmotivação dela. Né, Maria? A gente percebe quando algo não está bem. Então, é que às vezes a gente percebe e a gente não faz nada para mudar também. Né? A gente já adota também uma posição de defensiva, uma posição às vezes até de agressão, né? Quando a questão é que ambas as partes não estão se sentindo bem por algum motivo. Né? Então, às vezes, aquilo que a gente fica esperando do outro, às vezes é o que o outro está esperando da gente também. Alexandre, mas então a gente vai ter que sempre ir atrás da pessoa, a gente vai ter sempre a gente que vai... Por que sempre a gente que tem que... Por que sempre a gente que tem que ajudar? Por que o outro não faz não sei o quê? Não é? Aí a pessoa já fica brava porque... Por que sempre eu? Sempre eu que tenho que fazer, não sei. Não é que a gente é que tem que fazer sempre. Não é que a gente que tem que compreender sempre. É que a pessoa que tem mais consciência é a pessoa mais madura, é a pessoa que cabe mais a ela dar o primeiro passo, intervir na situação para que ela melhore. Nós não podemos esperar do outro, muitas vezes o outro até tem menos condição. Não estou falando que a gente é o bom, que a gente sabe tudo, não. Mas a questão, pessoal, é que aquele que percebe primeiro a situação, aquele que percebe que algo não está bem, a ele cabe, né? A pessoa toma consciência da coisa, a ele cabe trabalhar no sentido de mudar, se quiser mudar, né? Então, não ficar esperando, porque às vezes a gente cruza os braços e fica maldizendo da vida, fica reclamando das pessoas e também não faz nada para mudar. Isso é uma atitude infantil, isso é uma atitude imatura da nossa parte. Né? Poderíamos intervir, poderíamos ajudar, poderíamos perguntar, conversar e não o estamos fazendo. Né? Estamos simplesmente fugindo de uma situação ou tratando a situação como algo que não cabe a mim, né? Cabe ao outro, né? Mas não, cabe a nós. Trata-se da minha vida, trata-se das minhas amizades, trata-se dos meus trabalhos, trata-se do que eu posso fazer para mudar a minha existência. E se alguma coisa não está bem ali, eu preciso trabalhar no sentido de melhorar.
Se são os vínculos, cabe a mim. Ah, mas e o outro? O outro é o outro. O outro vai fazer da vida dele o que ele achar melhor. Mas a mim, na minha vida, me cabe fazer que a minha vida seja melhor. E se para ser melhor eu tiver que conversar com as pessoas, tentar resolver algum problema, que seja. Às vezes são os filhos. O que está acontecendo, meu filho? Estou percebendo que você não está bem. Você está precisando de alguma coisa? Você está passando por algum momento difícil? Como é que você está? Gostaria de saber de você. Eu queria que você falasse como é que você está. Mas deixar ele falar mesmo, né? Aí o filho vai falar, mas você tinha que fazer, não sei o que. Não é assim, né? Aí é que o filho já fica retraído, né? Você fala para ele falar, mas quando ele começa a falar, você já começa a dar uns cascudos e já começa a reclamar e você tinha que, você deve, você não sei o que. Aí não funciona, pessoal. A gente tem que se dispor a ouvir mesmo, não julgar, né? Porque às vezes justamente é esse o problema. Ele já está triste porque não pode conversar com a gente, está se sentindo pressionado, está cheio de conflitos e toda vez que a gente vai conversar a gente só fica cobrando. Às vezes o problema já passa por aí, né? Então nos dispormos a ouvir, nos dispormos a ajudar de fato, não derramar as nossas angústias sobre os filhos, aumentar ainda mais o seu problema, né? Então vamos lá. Então nós temos que nos pôr a serviço dos afetos, né? Tornando-nos mais úteis e válidos. O tempo que a gente procura ajudar as pessoas, né? Ampará-las, servir, é o tempo que nós deixamos de reclamar. Ao invés de ficar reclamando, eu vou e ajudo, né? Eu vou me sentir melhor e provavelmente conquistarei mais a amizade do outro, o carinho, o respeito. E de repente o outro pode até começar a mudar com relação a mim, né? Ela continua, nota com tristeza a indiferença com que os seus filhos tratam os pais e os familiares. Tá aí, né? Pela questão que a gente estava falando. A indiferença dos filhos com relação aos pais, né? E os familiares, tal. Demonstrando boa relação com pessoas estranhas. Às vezes trata muito melhor os amigos lá, o pessoal da escola, o pessoal do futebol, do skate e tal, do que a família, né? Ou pessoas estranhas, às vezes trata melhor do que os familiares. Que conforme você pensa, tem-nos como padrões de dedicação e bondade. Porque muitas vezes a gente se tem como um padrão de dedicação e bondade, né? Muitas vezes a gente acha que a gente é um padrão de dedicação e bondade. Muitas vezes a gente não é, né? E muitas vezes os filhos tratam os outros como se fossem padrões de dedicação e bondade. Muitas vezes os outros são tudo de bom, né? As outras famílias, os pais dos amigos, esses sim são pessoas, né, bacanas. Então às vezes o filho chega falando de uma outra pessoa e tal, aí você fica meio enciumado, né? Puxa vida, né? Eu faço tanto e o outro é que é bom, né? O outro é que é, né? Isso pode acontecer, né? No contexto da família. Terá tido você, não obstante, o cuidado, o critério de bem orientá-los nos diálogos, nos ajustes, na energia bem dosada e amorosa, caminhando ao seu lado, auxiliando-os na romagem à frente? É o que a Teresa de Brito está questionando, né? Será que a gente terá tido cuidado, o critério, a boa orientação, o diálogo, né? Os ajustes, a energia bem dosada? Porque às vezes a gente exagera na energia. Às vezes a gente exagera. Então aquilo gera retraimento nos filhos, né? Desconfiança. Os filhos ficam desconfiados, arredios, né? Tem até eu não lembro
da onde da Bíblia, mas o Emmanuel, ele pega um trechinho da Bíblia, né, dos Evangelhos, provavelmente, que ele fala assim, não gereis, não evoqueis a ira nos vossos filhos. Ele trabalha em cima desse tópico, né, desse versículo, né. Não evoqueis a ira nos vossos filhos. Quantos pais acabam evocando a ira nos filhos? Porque ficam fazendo brincadeiras, às vezes até humilhando os filhos, né? Ficam tirando sarro dos filhos, né? Depreciando às vezes, né? E as crianças elas vão sentindo tudo isso, elas vão percebendo, né, pessoal? Então eles vão perdendo respeito com os pais, ou com o pai, ou com a mãe, né? Porque ele percebe que não pode confiar, né? Que o pai fica expondo, fica falando mal dos filhos, ou do filho, para os outros. Isso aqui é uma coisa que atrapalha a relação de confiança entre pais e filhos, é os pais ficarem contando tudo que os filhos fazem em casa e ficar contando para os outros. Isso aí deixa a criançada doida da vida, a gente pode acreditar. Principalmente adolescente. Tudo que adolescente faz em casa, a mãe, mas meu filho fica fazendo isso, fica fazendo aquilo, e conta para a vizinha, e conta para os parentes, e conta para o... Nossa senhora, o filho fica doido da vida. Tá certo que muitas vezes ele não é não está sendo um exemplo de boa conduta e tudo mais, mas não precisa ficar expondo o que acontece dentro de casa, né? Então, a criança, o jovem, se sente exposto, né? Ele também se preocupa como que as pessoas o veem fora de casa, na escola, na sociedade. Ele se preocupa. Muitas vezes em casa ele não consegue manter aquele padrão, assim como a gente não consegue manter aquele padrão de comportamento. Mas ele se preocupa como as pessoas o veem, né? E é bom que se preocupe mesmo, até para ter uma vivência social melhor, né? O ideal é que a gente seja do mesmo jeito fora e dentro de casa, mas dentro do equilíbrio, né? Mas se a pessoa não se preocupa mais como os outros a veem, aí mesmo fora de casa começa a aprontar, começa a fazer sem dar bola para ninguém, aí é pior, aí é pior. É importante que ele se preocupe mesmo, né? Porque isso exerce um certo controle social sobre a pessoa, né? Aí se a mãe o pai fica contando tudo que os filhos fazem para os outros, já fica contaminando a vida do filho e o modo como as pessoas o veem. Faz mal para o filho, né? Então eles não gostam disso não. Eles ficam doidos da vida com isso, tá? Eu falo isso porque é o que eu vejo, por exemplo, no contexto da psicoterapia, né? No consultório a gente vê essa situação aparecer, né? A gente tem que criar, né, Maria, um vínculo de confiança com os filhos, né? Se a gente não tiver isso, pessoal, nós não temos nada, tá? Me desculpa falar, mas se não tivermos isso, nós não temos nada. Nós não temos comunicação, nós não teremos informação. Se nós não temos comunicação, não temos informação do que está se passando dentro deles, no dia a dia deles, no coração deles, na mente deles. Se nós não tivermos isso, nós não temos o que fazer. Entendeu? Por isso que manter os canais de comunicação abertos é fundamental. Manter os canais de comunicação abertos. Para isso a gente tem que aprender a ouvir. A gente tem que aprender a ser amigo, né, Maria? Exatamente. É uma coisa que os Espíritos nos falam, né? Que os filhos fazem aquilo que, se eles gostam dos pais, eles fazem aquilo que eles veem os pais fazendo. Se eles gostam dos pais, eles acabam fazendo, se eles são amigos dos pais, eles acabam fazendo o que eles veem os pais fazendo. Então, se o pai tem um bom comportamento, uma boa conduta, naturalmente o filho, por gostar do pai, por ser amigo do pai, por se identificar com o pai, ele acaba fazendo o que o pai faz. Tá? Ele vai seguindo o exemplo, né?
Então, agora, se não respeita os pais, se não respeita o pai, se não gosta, se não confia, ele acaba fazendo totalmente o inverso. O pai tenta ser uma pessoa boa, tal, mas o filho faz o inverso. Ele acaba fazendo o inverso, por birra, só para contrariar mesmo, né? Então é algo que a gente precisa manter, os canais de comunicação abertos, né? Terá você cumprido devidamente os labores domésticos? Terá você cumprido devidamente os labores domésticos? Quer dizer, aquilo que a gente tem que fazer em casa, né? Aquilo que a gente precise, que é nosso dever fazer em casa, né? Os labores domésticos, né? São várias coisas que a gente pode ajudar em casa, que são nossos deveres, como pais, né? Como mães. Será que a gente tem cumprido os nossos labores domésticos devidamente? Será que a gente está sendo um exemplo suficientemente forte para que os filhos se espelhem nesse exemplo? Né? Será que a gente tem sido esse exemplo suficientemente forte? Às vezes a gente está cobrando do outro coisas que nós não estamos fazendo, né, Joel? Ou se estamos fazendo, não o estamos fazendo ainda devidamente, como deveríamos fazer. O exemplo não está sendo suficientemente forte. Como cobrar do outro aquilo que eu ainda não estou fazendo ou não estou fazendo bem feito? Né? Ah, mas eu queria que meu filho fosse no centro. Mas você vai no centro? Espírito? Ah, eu não, porque eu não posso. Porque eu não... Ué, mas como é que você vai cobrar que seu filho vá no centro espírita tomar passe? Se você não consegue levar nem você para o centro espírita. Ou para qualquer outra religião, para qualquer outra igreja, templo, né? Funciona do mesmo jeito. Como é que você quer que ele vá se você não leva nem você mesmo? Né? Você não consegue levar nem o seu corpo, quanto mais o outro, né? Vocês entendem, pessoal? Existe muita incoerência nesse sentido, né? Eu queria tanto que meu filho seguisse o espiritismo, queria tanto, é meu sonho de mãe que meu filho seguisse o espiritismo. Pois é, então siga você primeiro, né? Se você quer tanto, né? Se você acha tão importante, por que você não segue então? Por que você não começa? Você... porque meu marido não vai, porque não... Aí começa um monte de desculpa, um monte de... né? Começa um monte de justificativas. Pois é, são as mesmas justificativas ou são outras justificativas que os filhos dão também. Eu também não posso porque eu tenho outras coisas mais importantes, porque eu não gosto de lá, porque não sei o quê. Então, fica todo mundo na justificativa, né? A Val está dizendo, eu vou e ainda levo minha filha nos dias de estudo do Evangelho. Ela adora, participa, é lindo, né? Pois é, Val. E a gente vai colhendo ao longo do tempo, a gente vai colhendo os resultados disso. A gente vai colhendo os benefícios ao longo do tempo. Porque é da lei, né? Que a colheita seja de acordo com a semeadura, né? Muitas vezes nós queremos os frutos onde nós não temos nem semeado. Né? Nós queremos já colher frutos. Quando chega na adolescência ou na fase adulta, a gente quer colher frutos, mas de onde? Onde a gente não semeou? Como? Né? Como colher nessa situação? Né? Então é isso que ela está dizendo aqui. Né? Terá empregado esforços por valorizar a fé nos mais variados momentos e rechaçado o mecanismo materialista que desencaminha o indivíduo a fim de que seus filhos não o assimilassem? Então, pessoal, como é que a gente tem lidado com a fé? Né? A gente terá empregado, nós teremos empregado a fé, valorizado a fé nos mais variados momentos, de modo que o materialismo não domine os nossos filhos? Como as ervas daninhas que vão abafando o desenvolvimento da semente, vão roubando os nutrientes da semente, vão disputando com a boa semente, né, os nutrientes da terra. O materialismo, hoje em dia, mais do que nunca,
né? Se a gente não tomar cuidado e não limpar o nosso campo ali, eles vão tomando conta da educação dos nossos filhos. Os modismos, a gente já falou sobre isso, o consumismo, o próprio materialismo de modo geral, né? Então é preciso que nós, o tempo todo, nós nos mantenhamos vigilantes, né? Vigilantes do comportamento moral dos nossos filhos, né? Do que eles estão aprendendo, do que eles estão reproduzindo em sociedade, do que nós estamos fazendo em casa, como exemplo, tá? Para que o resultado seja nós criarmos uma criatura, né? Uma pessoa que realmente demonstre a excelência daquilo que nós temos passado. Nós não queremos uma pessoa perfeita, nós não, veja bem, não queremos, né? Mas nós não vamos produzir uma pessoa perfeita aqui na Terra, né? A questão não é essa, tá? Senão nós ficamos perseguindo a perfeição aí, acabamos neuróticos, querendo que todo mundo seja padrão de perfeição, quando nem nós somos, né? Mas pelo menos tirar os excessos. Se nós conseguimos tirar os excessos, o problema não são os nossos defeitos, o problema são os excessos no nosso comportamento. Tudo que é excessivo já faz mal. As rebarbas, né? A gente fala assim, as rebarbas, aquilo que está sobrando. Nós temos que tirar os excessos, né? É que nem como os pais nos procuram, pais de crianças, adolescentes, às vezes nos procuram para terapia, né? Trazendo a criança, trazendo o filho, e a gente fala assim, olha, pessoal, nós não vamos transformar o seu filho em uma pessoa perfeita, né? Não é esse o objetivo, é tirar os excessos. Às vezes aquelas pequenas atitudes excessivas, excesso de irritação, né? Excesso de desatenção, os excessos que estão fazendo mal, esses são o nosso objetivo. Tem problemas que aquele espírito, que aquela pessoa que ali está, vai ter que trabalhar a vida inteira. Ele vai ter que se trabalhar. Ele vai ter que se aperfeiçoar ao longo do tempo. Mas o meu papel como psicólogo, como terapeuta, é ajudá-lo a tirar os excessos. Aquilo que está fazendo mal hoje, né? E vai fazer mal ao longo do tempo, mas que seja excessivo, né? Então, nós temos que lembrar disso também com os nossos filhos, né? O Joel falar mal criado, mal educado, atesta a nossa falta de dedicação para com os filhos. A gente está desprezando o que nós mesmos fizemos, né? A gente está, de alguma forma, falando mal do nosso próprio trabalho, né? A gente está simplesmente refletindo aquilo que nós fizemos, né? A Val não podemos mudar no passado, nós podemos começar hoje, fazer um novo final, né? É verdade, né? Então vamos lá. É um capítulo que não é muito grande, mas se a gente não tomar cuidado aqui, vamos andar um pouquinho aqui, né? Sente-se angustiado com excesso de gordura assinalado pelo hemograma, alterando sua saúde, né? Muitas vezes a pessoa se sente angustiada porque vai ver lá está com excesso de gordura, colesterol, né? Ou triglicérides, está tudo errado lá, né? No hemograma, né? Alterando sua saúde. Será tão somente necessário manejar garfos e colheres de modo equilibrado, numa imprescindível disciplina do hábito alimentar. Veja bem, o nosso tema aqui é com poucas coisas. Com poucas coisas, né? Você está com problema, está com muito colesterol, está com, né, pressão alta, está com... Comece a exercitar a disciplina, né? Comece a exercitar a disciplina, tá? Comece a comer menos, maneje o garfo, as colheres de modo equilibrado, é o que ela está dizendo aqui. Uma coisa simples, mas que nós temos tornado complicado. Ah, não, mas é porque eu sou muito ansioso, aí começa a jogar a justificativa para lá, para cá, para não fazer aquilo que é o básico. Disciplina, querer, fortalecer o querer, ter um significado, né? Eu estou perseguindo a saúde, eu quero a saúde, então, né?
Então é isso. A gente está querendo complicar, que na verdade acaba funcionando mais como desculpa para a impossibilidade de conseguir. A gente fica complicando as coisas, que está servindo como desculpa para a impossibilidade de não conseguir. A impossibilidade de conseguir, né, na verdade, né? Dudu, Ale, eu não tive filhos, mas tive sobrinhos de minha ex. Hoje observo que eles todos seguiram um caminho muito bom, com conselhos meus e de outros que educavam nesse processo de pai e mãe. Mas como disse, hoje fico pensando, se com poucas coisas que eu fiz estaria trazendo aquele aprendizado. A minha mãe, que parece criança às vezes, eu às vezes me achando chato por isso. Eu aprendi com ela. Será que ela consegue aprender comigo? Então, e é uma questão dela, né, Dudu? É uma questão dela, né? A gente o tempo todo está aprendendo, mas depende da nossa receptividade, da nossa abertura, né? O tempo todo nós podemos aprender, né? Mas aí depende da boa vontade de cada um, né, Dudu? Então, aí sai da nossa alçada, entra na questão do outro, né? Aí ela fala assim, conjuga os fatores da sorte e questiona, lacrimoso, quanto ao seu destino, né? Que, ao que tudo indica, está fadado o desacerto. Aquela questão do livro dos Espíritos que a gente estava conversando até bem pouco tempo atrás, né? Algumas semanas atrás, parece que tudo é errado, né? A pessoa está cheia de dívidas, de problemas, nada dá certo, parece que minha vida está fadada ao desacerto, né? Então ela diz assim, reflita, entretanto, no modo como você tem conduzido a própria vida. Então, olha lá, reflita, entretanto, o modo como você tem conduzido a própria vida. Né? Reflita o modo como você tem conduzido a própria vida. Né? Quer dizer que muita coisa depende da gente, né? Depende de como nós estamos nos conduzindo. Como que nós estamos construindo a nossa existência, né? A ambição desmesurada, o orgulho voraz, o envaidecimento atordoante, a indiferença enregelante, o descaso perante as responsabilidades cotidianas, tudo isso pesa no orçamento espiritual de sua reencarnação. Né? Olha lá. Por um lado, ambição desmedida, né? Orgulho voraz, vaidade atordoante, indiferença enregelante, descaso perante as responsabilidades. E qual será o resultado de tudo isso? A gente chama de má sorte, a gente chama de esquecimento de Deus, a gente chama de um monte de coisa, de azar, né? De um monte de coisa. Mas é isso aqui. São os efeitos disso tudo aqui. Ambição desmedida, orgulho voraz, vaidade atordoante, indiferença enregelante, descaso. O resultado, a gente não costuma analisar como sendo o resultado da nossa atitude. A gente acha que é alguma coisa de fora da gente, que é o governo, que é a vida está sendo madrasta comigo. Não é assim que o pessoal fala? Então, mas aí é a hora de nós pararmos. Né? Nada vem do acaso. O acaso não existe. Se a minha vida está desse jeito, tudo está dando errado, tudo está indo para trás, é porque eu não tenho sabido viver. Eu não estou sabendo viver. A minha atitude emocional, minha atitude mental, espiritual, ela precisa ser revista. Porque nós não teremos resultados diferentes se não tivermos atitudes diferentes. A Márcia está dizendo, recebi um diagnóstico de Alzheimer da minha mãe. Ela mora com minha irmã esquizofrênica e alcoólatra. Moro distante, não sei como fazer. Então, você vai ter que ter ajuda médica, uma orientação médica, né? Às vezes até psicológica, dependendo da situação aí, tá? Vai ter que buscar uma ajuda especializada, tá? Mas, ok? Uma orientação aí, né? Especializada. Tá? Então vamos lá.
Isso tudo, né, que acaba pesando, como ela diz aqui, acaba pesando no orçamento espiritual da sua reencarnação. O orçamento espiritual. Né? Por que está dando tudo errado? Né? O orçamento espiritual tá pesado aqui. Né? A minha reencarnação atual, somando tudo isso, a indiferença, descaso, excessiva ambição, orgulho, a vaidade, está pesando no orçamento da minha reencarnação. A fim de conquistar ventura e realizar os júbilos sonhados ou marchar pela via da sua ascensão, bastará que você empreenda os serviços mais mínimos, que não deixam de ser parte dos seus deveres, na lide dos desenvolvimentos anelados. Então, se nós queremos a aventura, a felicidade, o equilíbrio, a abundância, o bem-estar, o conforto, a melhora, o desenvolvimento, a ascensão espiritual, bastará que você empreenda os serviços mínimos. Por isso que ela está falando, com poucas coisas, né? Comece pelos serviços mínimos. Quem não for fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem não for fiel no pouco, não será fiel no muito. Se o que você tem é pouco, comece a ser fiel no pouco, então. Comece a administrar bem o que você tem, administre bem o seu tempo. Ah, não tenho muito tempo. Então, o pouco tempo que você tem, administre bem. Ah, mas eu não tenho muita saúde. Então, o pouco de saúde que você tem, administre bem. Ah, mas eu não tenho muito conhecimento. Então, o pouco conhecimento que você tem, use para o bem. Vocês estão entendendo, pessoal? E aí, nós vamos ver os recursos se multiplicar. Os recursos da saúde, os recursos da harmonia, os recursos do tempo, os recursos do dinheiro, os recursos da saúde, mas conforme nós sejamos fiéis no pouco. Às vezes as pessoas estão querendo muito e não estão sendo fiéis nem no pouco. O que vai fazer com o muito? Aliás, geralmente foi perdendo o muito já porque não era fiel. E agora está com pouco. Né? Vai perdendo saúde, vai perdendo dinheiro, vai perdendo relacionamentos, porque não vai sendo fiel naquilo que tem. Né? Então, mas tudo bem, chegou no fim do poço, está lá, não dá para piorar porque já está bem ruim. Então agora só dá para melhorar. Então vamos começar a melhorar, vamos começar a ser fiel naquilo que nós temos, que são os recursos que nós usufruímos. E aí Deus vai nos fornecendo, a vida vai nos fornecendo cada vez mais recursos, conforme vamos mostrando a fidelidade nos recursos que nós temos. Tá? O Joel, é igual a não doar nada, porque não é rico. Doe o que tem. Né? Diz que pobre não é o que não tem, é o que não dá. Rico não é o que tem, é o que doa. Né? É uma frase dos espíritos aí. Pobre não é o que não tem, é o que não dá. Rico não é o que tem, é o que doa. Né? É inversa a coisa, é invertida. Né? Então vamos terminar aqui. Bastará um pouco só de devotamento aos seus compromissos e a confiança incondicional na ação de Deus, na sua atuação direta nas atividades nobres em que se veja atrelado. Estão vendo, pessoal? Confiar em Deus, devotamento e confiança, perseverança, né? Devotamento aos seus compromissos, faça bem feito. É pouco, mas faça bem feito. Faça com qualidade, né? No futuro você vai ter mais recursos, você vai ter mais possibilidades, mas só se você fizer bem feito, com amor, com respeito, com carinho, né, Maria? Não tem nada que não melhore desse jeito, tudo melhora desse jeito. Educação de filhos, relacionamento conjugal, se nós somos fiéis no pouco, tratamos com carinho, com devotamento aos nossos compromissos, compromissos esses que nós assumimos espontaneamente. Ninguém estava com a faca ali nas nossas costas. Né? Nós assumimos espontaneamente. Então vamos tratar com carinho, gente. Se nós fizermos com carinho aquilo que nós achamos que nós podemos fazer, aquele exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes, nós veremos acontecer no nosso dia a dia, através da multiplicação dos recursos afetivos,
dos recursos da fé, dos recursos financeiros, dos recursos dos relacionamentos, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tinha pouquinho, tinha lá 3 pães e 2 peixes, ou o inverso, eu não lembro. Né? E né, juntaram só dos restos lá, juntaram 12 cestos, só com os restos. Né? Então, nós não sabemos se foi exatamente assim que aconteceu. Mas simbolicamente, o que representa isso? Representa a boa vontade, a organização. Né? E tudo vai bem quando nós nos esforçamos de fato, né? Nos devotamos. Tá? Aí para terminar, né? Ela diz assim, para crescer é suficiente querer e avançar. Para iluminar-se é necessário querer e avançar. Para ser feliz é imprescindível querer e avançar. Cresça, portanto, e avance. Cresça e avance. Essa é a mensagem final dela aqui. Né? Ok, pessoal. Então nós terminamos, né? Já quase 9 horas. A gente agradece aí o carinho de todos, a participação. Né? Vamos pensar nessa... Eu acho muito importante essa mensagem de hoje, eu acho fantástica, né? A Teresa de Brito, como sempre aqui, é muito feliz nas colocações dela, né? Dá para a gente pensar, né? Então, um abraço a Maria, Wagner, Márcia Mairink, Márcia Cortes, Mara Amiga, Silvia, Dudu, Goducha, Marli Lemos, Só Menezes, Joel, Zélia, João Meme, Algarve, Sil, Saara, Cristine, Sant Rose, Ligeirinho, Val e Jasmine. Um grande abraço. Um abraço também quem estiver no Facebook. Obrigado pela participação, pela presença. Seja sempre bem-vindo, viu? Então, pessoal, fiquem com Deus, tá? Até amanhã de noite, né? Às 8 horas eu estou com vocês aqui pro estudo do livro No Mundo Maior, tá? Fiquem com Deus, então. Um abraço.